Boa noite a todos, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá rezar neste momento um Pai Nosso para iniciar, os nossos estudos pedindo o reino da vontade divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo a ajuda de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E um louvor à Santíssima Trindade, para que possa nos iluminar plenamente nesse conhecimento do livro do céu que nós iniciamos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o tema do volume, tema dia 10/6/2024, volume 1, capítulo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por pura obediência começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa a fazer, e que me submeteria a 1000 mortes, antes de escrever uma só linha das coisas que se passaram entre mim e ti. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dai-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu que deste a inspiração ao confessor, dai-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, abandono-me, repouso. Ah, consola-me em minha aflição, e não me deixes só e abandonada. Sem a tua ajuda, estou certa de que não terei força para cumprir esta obediência que tanto me custa. E eu serei vencida pelo inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim. E olha para mim mais uma vez, ó Santo Esposo. Nestes teus braços, vê quantas trevas que me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e possas livremente recordar as graças que fizestes à minha alma. Ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração e o purifique da lama em que jaz. Queime-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. Meu Sol Jesus, envia ainda outro raio de luz sobre meus lábios, para que possa dizer puramente a verdade, com a única finalidade de conhecer se verdadeiramente és tu ou és uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus,
Quão escassa de luz vejo-me ainda nestes teus braços. Ah, contenta-me tu, que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, precisamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faze, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante, siga-me de perto, circunda-me por toda parte. Introduza-se nos mais íntimos esconderijos de meu interior, de modo que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em teu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, para que obtenha do vosso e meu doce Jesus a graça e a força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, ajuda-me nesta circunstância. São Miguel Arcanjo, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe à mente para fazer-me faltar a esta obediência. São Rafael Arcanjo, e tu, meu anjo da guarda, vinde assistir-me e acompanhar-me, e dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão. Ó meu esposo, venha em meu auxílio. Ao considerar as muitas graças que fizestes à minha alma, sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha, ao me ver ainda assim sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim, continua derramando em mim tua graça, para que possas fazer de mim um triunfo da tua misericórdia. Início da narração, novena do Santo Natal. E agora começa a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referentes sempre ao mistério da encarnação. Então, esse trecho, nós devemos entender que Luísa recebeu a obediência de anotar tudo o que havia acontecido entre ela e Jesus do seu terceiro confessor, que é o Genaro de Genaro, que desde 1998 a assistiu por 24 anos. Luísa começou a escrever seus volumes em forma de diário em 28 de fevereiro de 1899. Paralelamente, escreveu o primeiro volume, no qual narra sua vida passada, a partir dos 12 anos, mais ou menos de 1877 a 1899. Mais tarde, teve que escrever um caderno de memórias de infância em 1926 para completar o primeiro volume. O último capítulo do último volume é de 28 de dezembro de 1938. Ela não mais escreveu quando a ordem de fazê-lo cessou. Então, é muito importante essas informações. Então, ela foi fazer já quase mais de 30 anos, né? Se for pensar, a escrever as memórias dela. Então, o Livro do Céu, volume 1, são memórias de Luísa, referente à vida dela. Ela nasceu em 1860 e começou a escrever em 1898. Deixa eu pegar aqui. Ela é 1865. Ela nasceu em 1888, 65, 75, 85, 95. Então, ela já estava com 34 anos quando ela começou a escrever o Livro do Céu, volume 2 e volume 1, né? Que ela começou a escrever o volume 2 e junto o volume 1, que eram lembranças da sua infância, daquilo que ela lembrava, né? E aí ela lembra e faz uma oração primeiro, né? Para começar a escrever todos os volumes dela, ela faz uma oração, pedindo forças para Deus nesse momento. Aí ela fez uma oração. E ela fala que ela escreve por pura obediência.
a Luísa tem que obedecer o sacerdote, que é a voz de Deus, que pede através do sacerdote que é a autoridade. Então, por pura obediência, ela começa a escrever esses escritos e ela fala: Tu sabes, Senhor, o sacrifício que me custa fazer? Né? Por que ela diz isso? Porque a obediência é você fazer algo pela vontade do outro e não pela sua vontade. Então, por isso que você não coloca a sua vontade, mas coloca a obediência. Não é viver a virtude da obediência, a vida na divina vontade, e depois a gente vai perceber isso. Mas, por enquanto, a Luísa ainda está no primeiro momento ali da vida dela. Mas você falou pra gente que ela está com 34 anos. Mas mesmo assim, ela com 34 anos, ela ainda está aprendendo ainda. O volume 2 vocês vão ver que não tem muita ainda relatos sobre a divina vontade, vida na divina vontade, dom da divina vontade. Mas a gente já tem que levar você ao conhecimento do dom de viver na vontade divina, que não é virtude da obediência, mas precisa-se ter esse início, essa compreensão da vontade humana que faz a vontade do outro, que precisa obedecer à vontade de outra pessoa. Então, ela não está colocando a vontade dela. Então, quando a gente está vivendo isso, é virtude. A gente está se martirizando, se aniquilando a si mesmo, porque não é a sua vontade fazer isso. Você está fazendo por uma obediência. Então, a gente começa a viver na vontade, a se acostumar com a vontade de Deus durante toda a nossa vida, sabendo quais são os mandamentos da lei de Deus e buscando segui-los. Mas não é, às vezes, o que nós queremos. Por exemplo, o mandamento honrar pai e mãe. Às vezes você, na sua adolescência, ficou com raiva da sua mãe. Teve uma outra visão das obediências, dos pedidos e da vida de autoridade ali dos seus pais. Você não queria obedecer a sua mãe proibiu você de ir numa festa. E você não viu nada de errado em ir a uma festa. Você tentou ir com sua amiga, mesmo assim sua mãe te proibiu. Porque sua mãe não confiava nessa amiga, não confia nos seus amigos. E não confia em você também. E você fica triste, muito triste. E você começa a falar mal da sua mãe para as pessoas. Dizendo que a sua mãe é uma mãe ruim. Uma mãe que não é igual às outras. E você muitas vezes fala isso diretamente na cara da sua mãe. Mãe, você não é boa para mim. Você é muito chata, muito difícil. Então, ela vai ficar emburrada, né? Vai ter que obedecer a mãe, mas emburrada. Então, isso não é viver na vontade de Deus, né? Se você obedecer à vontade do pai, à vontade da mãe, com rebeldia, né? Pensando, Deus, ele não deveria ter dado esse mandamento de honrar pai e mãe. Ele não sabe como é minha mãe. A minha mãe não merece ser honrada. Ela está errada na decisão dela de não me deixar ir para a festa. Então, isso não é o que Deus espera de nós. Mas no primeiro momento, para poder nos acostumar a ver o bem da obediência, a perceber o bem que é fazer essa obediência aos poucos, e para se aniquilar essa vontade humana rebelde, a Luísa, que também nasceu na mesma condição que nós, ela não é imaculada como Nossa Senhora. Então, ela tem que aprender a obedecer. Então, através do sacerdote, Jesus pediu para que ela escrevesse tudo o que acontecia entre ela e ele. E nós vemos que foi uma dificuldade muito grande para ela. E ela reza, mas ela está disposta a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, mesmo com essas repugnâncias dela, que ela diz, né? E ela reza, meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar em falar das coisas que se passam entre eu e você. Então, dá-me força, ó vida da minha vida, a fim de que eu possa cumprir a santa obediência. Tu que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado, pedindo ajuda.
Então, é muito importante entender como que vai ser a caminhada inicial. Luísa também vai passar por uma purificação muito grande em todo o livro, volume 1 e até o volume 10. Nós iremos trabalhar bastante essa parte de você se aniquilar para poder entender a mente de Jesus, o pensamento de Jesus. Então, ela reclama de ter que escrever coisas tão íntimas que ela vai ter que expor às pessoas, aos sacerdotes. E Jesus vai fazer muitas coisas com ela, coisas incríveis, né, espiritualmente, com ela fora do corpo. Então vai ser muito difícil ela descrever e até ter as palavras, mas aí Jesus vai ajudá-la. Por isso que ela reza e pede muita ajuda para Deus. Nessa oração, ela vai dizer: ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho. Em teus braços me introduzo, me abandono e repouso. Me consola em minha aflição e não me deixe sozinha e abandonada. Sem a tua ajuda, estou certa de que não terei força para cumprir esta obediência. Então, ela está pedindo ajuda de Jesus, né? Que custa muito para ela. Senão, eu serei vencida pelo inimigo, né? Não vou fazer se você não estiver comigo. Eu vou acabar deixando de fazer. E aí você não vai gostar de mim. E eu não quero perder você. Então, ela pede fortemente ajuda para que Jesus venha junto com ela fazer tudo. Isso é um elemento principal da vida na divina vontade. É não se sentir capaz de fazer sozinho, nada. Para viver na vontade divina, é justamente isso. Pedir ajuda para Jesus em tudo. Então, Luísa já está vivendo na vontade divina por essa oração que ela faz. Pela intenção de que ela já sabe que para poder fazer essa obediência, ela não consegue sozinha. Então, viver na vontade divina é você ter a ajuda de Jesus, a vida de Jesus para te ajudar em tudo. Então, isso já é, de uma certa forma, sem ela perceber, ela está sendo ajustada por Jesus a viver na vontade divina, ainda inconsciente. Ela não está consciente. Depois ela vai perceber o que é viver na vontade divina, que Jesus vai explicar para ela à medida que vai passando os estudos, né? À medida que ela vai vivendo, Jesus vai dando mais clareza para ela sobre o que é o dom de viver na vontade divina. Mas ela vai fazer uma vontade de Deus, que não é a vontade dela, né? Porém, ela vai pedir ajuda para fazer essa obediência. Então, se ela pede para Jesus vir com ela, fazer junto, então isso já é estar agindo com a vontade de Deus. Porque ela sabe que sozinha ela não consegue fazer nada. Então, ela vai pedir para Jesus vir fazer com ela a vontade de Deus. Então, isso é um elemento muito importante na vida na divina vontade, no dom de viver na vontade divina. Então, é muito sério o que ela está pedindo. Você também vai viver a sua vida em todos os momentos. Agora que você começa esse estudo, você pode acreditar que vai, como eu já disse, acontecer muitos testes. Muitas dificuldades vão vir para você conseguir ouvir esse meu áudio. Você vai ter dificuldades para estudar, para poder ler. Você vai ter dificuldades para poder ter tempo para gravar. Você vai ter dificuldades constantes. Nós vamos ter paciência, né? Se você não puder entregar no dia o tema, você pode entregar em outro momento. Só escrever tema 1, partilha. Então, aí a gente vai saber que você está entregando na quarta-feira o que foi entregue, o que é de segunda-feira. Mas eu sei que você está lutando. E nós vamos ter paciência com você. O que não pode é desistir, né? Deixar de fazer de uma vez. Começar a não querer mais. Ah, não consegui fazer segunda, nem terça, nem quarta. Então não é para mim, isso não é para mim. Jesus não me escolheu. Então eu não vou fazer. Então esse é um pensamento que não é da vontade de Deus. Mas é um teste, porque daí ele tá vendo que você não tem força de vontade. E aí você vai ser vencido pelo inimigo, né? Então toma cuidado, que o inimigo vai trabalhar para poder é uma batalha espiritual para te atrapalhar, com certeza. E essas trevas que são, né, na Luísa também que ela fala, e ela quer que seja iluminada a mente dela para tirar as trevas.
E essas trevas é justamente o desânimo, essas tentações né, de não querer, de não conseguir, de achar que não vai dar conta, que não é capaz, todos esses sentimentos negativos, é toda ação do inimigo, as trevas da mente. Então ela reza também pedindo para que Jesus possa iluminar a mente dela. Ela fala: são tão densas essas trevas que me rodeiam, que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. E ela pede: ó meu místico sol, Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e possas livremente recordar as graças que fizeste a minha alma. Então ela precisa que as trevas de não ver as graças de Deus, os benefícios de Deus que envia a vida para você ter condições de fazer essas coisas para Deus, de colocar isso como prioridade na sua vida, de entender que a divina vontade agora vai ser uma prioridade. Por isso que é importante acordar uma hora mais cedo, para você fazer nessa uma hora mais cedo a sua leitura e meditação, né? Para poder você. E aí você fala: mas eu não tô tendo cabeça, minha cabeça tá meio. Parece que eu não tô conseguindo, nem. Eu também passo por isso. Também passo por isso. Mas a divina vontade só vem na hora que você começa a fazer. Então, se você não começar a colocar a sua vontade no fazer, a divina vontade não vem. Antes ela não vem. Se você ficar esperando alguma coisa da divina vontade ou do Espírito Santo antes de começar, não vem. Só vem ajuda quando você coloca a mão na massa e começa a gravar. Começa a ler e começa a gravar. Aí que começa a vir a luz para você. Então, peça as luzes e começa fazendo. Não espere nada, né? Já vai fazendo. Já vai gravando, já vai meditando. Então, ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração e o purifique da lama que jaz, queime-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras do teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. Então, ela tem que falar das coisas que ela viveu com Jesus, das graças que ela recebeu. Mas as trevas na mente dela, né, são coisas negativas que às vezes fazem com que ela não veja essas graças, não recorde dessas graças. Então, ela pede ajuda de luzes para poder ela lembrar das graças que ela recebe. Então, o inimigo vem trazer essas trevas na mente, vem atrapalhar e vem, né, trazer contrariedades na nossa mente, principalmente na nossa mente. O inimigo é o inimigo infernal, ele coloca obstáculos à mente para fazer faltar a esta obediência. Então, o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não consiga, para que daí acumule, você procrastine, acumule uma semana sem começar a estudar. Aí, quando for semana que vem, você fala: eu não posso mais começar, porque eu já perdi 5 aulas, então não dá. E aí você desiste, né? E é isso que ele mais deseja, é o que ele mais quer. Mas mesmo que ele faça isso, você tem que pegar e pega um final de semana e leia todos os 5. E faz todos no mesmo dia. Não tem problema se fizer um pouquinho de cada um. O importante é ler o trecho e falar um pouquinho daquilo que você mais tocou no seu coração, mesmo que seja um áudio de 5 minutos. Já vai ser uma coisa importante que você vai ofertar e Jesus vai amar muito o seu esforço, a sua dedicação, por mais pequena que seja. Mas não desista, por nenhum motivo. Não deixe o inimigo vencer. Você sabe reconhecer, né? Essas graças também que Jesus dá a você, como a Luísa está falando. Temos que considerar as muitas graças. Ó Santo Esposo, vem em meu auxílio ao considerar as muitas graças que fizeste a minha alma. Sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha, ao me ver ainda assim, sem corresponder às tuas graças. Então, ela fala que ela não está correspondendo às graças porque ela da dificuldade que ela está encontrando. Se ela estivesse feliz fazendo essa meditação, ela, né, estaria mais tranquila, mas ela vê que ela tem dificuldade, então ela percebe que ela não é tão boa como deveria ser com Jesus. E ela está indo, né, meio empurrada, mas a gente vai assim mesmo. Jesus, ele quer que a gente entenda que a nossa natureza humana, a carne, né, a nossa carne, a nossa natureza humana, nosso cérebro, ele não gosta de esforço, ele gosta de recompensa, só gosta do imediato.
Ele gosta de fazer as coisas para poder receber elogio, para poder ganhar alguma coisa. E aí, quando vai fazer um estudo que não vai ganhar nada, que só vai ganhar, às vezes, até uma mortificação, um conteúdo que vai te puxar a orelha, vai te ensinar que você está no caminho anterior, errado, sem amar a Jesus, sem saber amar de verdade as pessoas, sem ter paciência com as pessoas, então, sem ter amor à cruz, não gostar de sofrer, não gostar, né, de ficar sem receber elogio, sem a recompensa, tudo isso, e você faz as coisas para Jesus e parece que as coisas não acontecem na sua vida, você acha que você está amando Jesus e deveria que Jesus amasse você de volta, permitindo graças e graças, assim que você quer, graças que você quer, né? Que a sua mãe seja mais boazinha com você, que seu marido seja mais bonzinho com você, que seu chefe seja mais bonzinho com você, que a sua irmã seja mais bonzinho. E de repente acontece o contrário. Você tá cheio de confusões dentro da sua casa, no seu serviço. Parece que as coisas estão desandando ao invés de estarem boas. E aí você fala assim: então eu não vou cuidar de Jesus nada, né? Vou descontar em Jesus. Mas Jesus não tem culpa de nada que está acontecendo. Ah, mas você falou que é Jesus que permite as contrariedades. Pois é, ele permite, porque ele quer ver se você ama mesmo. Né? Não é para qualquer um que ele vai dar esse dom da divina vontade. Ele vai preparar, né? E você, para poder você se habituar à verdade divina, é justamente viver no espiritual 100%. E no espiritual 100% não tem recompensa, não tem satisfações imediatas. E essa é a graça de você aprender a morrer para si mesma e já ir para o céu em vida, né? E viver só da vida divina, viver só da vida de Deus. E como é viver só da vida de Deus? É do que Deus fez. Você vai viver só da alegria do que Deus fez. Esquece de você, esquece do que você está fazendo, esquece do que as pessoas fazem por você. Você vai viver pelo passado das coisas que são presentes, porque Deus ele é eterno. Mas você vai viver da vida de Jesus lá de 2000 anos atrás. Da cruz de Cristo que ele entregou-se para a sua salvação e vai viver do futuro do céu que você espera ir para o céu, né, e receber a recompensa no céu. Mas aqui na terra, você não vai poder mais ter nada, não vai mais pedir nada, você não vai esperar mais nada. Você pode pedir sim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Diante de todas as orações que for fazer na divina vontade, o que você for pedir alguma coisa, Senhor, se for da tua vontade, me dê. Se não for da tua vontade, eu vou aceitar que não é da sua vontade. Eu vou ficar sem e eu não vou querer nada para mim em vida, porque eu morri. Morri para minha vontade, morri para minha vida. Agora é a sua vida que vai nascer na minha vida. Então eu quero mergulhar na tua palavra, mergulhar no teu conhecimento, saber sobre você, saber do que Nossa Senhora fez, saber do que Jesus fez. E aí essa vida de Jesus, de Nossa Senhora, do Criador que criou todas as coisas, é essa divina vontade que me dá a luz todos os dias, me dá a vida, que me levanta todos os dias, que deixa eu acordar para estudar o livro do céu, para fazer minhas coisas, iluminada pelas essas verdades. É isso que é a minha felicidade agora, não as outras coisas que eu dava tanto valor. Então, são graças diferentes que nós vamos experimentar e aprender a valorizar, né, a vida de Deus. O que é a vida de Deus? São as coisas dele que você está estudando, as coisas que ele está falando, as coisas que ele vai explicar, né, para Luísa e para nós. E aí, finalizando, vamos meditar essa vida de Deus, meditar os mistérios da paixão, meditar todas as coisas. É muito importante se você puder rezar as 24 horas da paixão nesse processo de purificação para abrir sua mente, para ajudar você a compreender a mortificação, porque tudo vai ser comparado com a vida de Jesus. Quando Jesus estava na terra, ele não tinha muitas graças assim, materiais, ele não tinha recompensas materiais. As recompensas dele eram todas espirituais. Eram só virtudes que aumentavam mais e mais nele, né? Pedidos que ele fazia a Deus em prol dos pecadores, em prol das almas.
que ele garantia que estava tudo sendo depositado no céu. Então, a vida é eterna. Então, ele depositava tudo para a eternidade. Então, Jesus vivia só ofertando para Deus aquilo que era dos seus irmãos, dos pecadores que ele estava, né, dos homens, dos seres humanos que ele estava doando a sua vida. Então, ele ficava só doando a vida, sem esperar nada em troca. Então, a gente vai ter que imitar a vida de Jesus e meditar essa vida e colocar na nossa vida a vida de Jesus. Perceber que ele vai repetir os atos da vida dele natural na nossa. A gente vai passar por situações em que a gente vai estar bem desanimado, como ele estava no Getsemane. Vai ter situações que a gente vai ser caluniado, como ele foi caluniado no momento do julgamento dele lá na paixão, onde falavam um monte de mentiras sobre ele. A gente vai ser perseguido, como Jesus foi perseguido para ser preso. E muitas outras situações que vão acontecer, bem menores do que aconteceram com Jesus, mas que são tão doloridas quanto. Incomodam do mesmo jeito. E é justamente isso que a gente tem que ofertar tudo para Deus em reparação. E todas as coisas que nos acontecerem serão graças que Ele está derramando para que a gente possa preparar a nossa alma para viver essa graça, né? Esvaziar para viver esse dom, que pouco a pouco você vai se encher tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que daí Ele vai começar, né, a falar mais com você, a dirigir a sua vida, a te orientar em todas as coisas que você for viver. Isso a gente vai começar a entender pouco a pouco. Amém? Então, espero ter ajudado você com a minha partilha e espero a sua. Espero você partilhar no grupo. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo e que você consiga acreditar que gole em gole, não é de um dia para o outro, é de gole em gole que você vai se encher tanto de Deus que você vai ver a mudança, uma mudança radical na sua vida. É aos poucos, mas é muito importante o que vai acontecer na sua vida. Você vai se amar porque você vai ter Deus em você. Então você vai amar a Deus dentro de você. E Deus vai te amar. Então é uma situação em que você começa a amar a Deus e Deus que vai cuidar de amar você. Então você não pode mais ficar com expectativas humanas, somente expectativas da vida divina, da vida com Deus, né? Dos acontecimentos interiores no seu coração, de entender as coisas que Deus está fazendo. E começa a amar a cruz, começa a amar as contrariedades. É pelos problemas que nós vemos as soluções. E pouco a pouco a gente vai compreendendo isso. Eu vou explicar para você pouco a pouco que através dos problemas que acontecem com você é que vem as grandes soluções que faltavam na sua vida. Ele precisa permitir os problemas para que você possa ver a ação dele por trás desses problemas como soluções e curas, plenas curas interiores, até profundas, não só suas, mas as pessoas que você ama. Todas as pessoas que estão ao redor de você serão também agraciadas por Deus. É impressionante o que acontece na divina vontade. Mas tem que ter um olho apurado. É um olho apurado. É um olho diferente que você vai ter para ver as coisas de uma forma diferente. Vai ver com os olhos de Deus. Por enquanto eu sei que você não vê, mas tem que confiar e permanecer que logo, logo você vai perceber. Não tenha não busque muitas palavras para responder as perguntas que nós fizemos. Seja simples, responde da forma mais simples que você puder, mas também não responda só uma palavra, sim ou não. Eu acho, sim, concordo. Não é assim. Tenta, pelo menos, colocar, né, um elemento do que está no texto que responda claramente a pergunta. Mas se você tiver com a cabeça muito cheia, deixe para fazer, né? Depois, não tem problema. A gente vai ter paciência com vocês, tá? É importante que você deseje de todo o coração mergulhar nesses escritos e nunca desistir, por mais difícil que seja. Deus abençoe você e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.